Bom dia, meu povo. Estou na luta para tentar fazer a leitura ao vivo, mas não tá fácil. As configurações do YouTube ainda são meio perdidas nisso. Mas vamos ao que importa, que é a leitura. Vamos fazendo da forma que dá, né? Estamos na página 626, Jó. Segundo discurso dele faz. 15. Ele faz de Temã tomou a palavra nesses termos. Porventura responde o sábio como se falasse ao vento e enchesse de ar o seu ventre? Defende-se ele com fúteis argumentos e com palavras que não servem para nada? Acabarás destruindo a piedade, reduz a nada o respeito devido a Deus. Pois é a iniquidade que inspira teus discursos e adotas a linguagem dos impostores, e a tua boca que te condena e não eu. São teus lábios que dão testemunho contra ti mesmo. És porventura o primeiro homem que nasceu e foste tu gerado antes das colinas? Assististe porventura ao conselho de Deus, monopolizaste a sabedoria? Que sabes tu que nós ignoremos? Que aprendeste que não nos seja familiar? Há entre nós também velhos de cabelos brancos, muito mais avançados em dias do que teu pai. Fazes pouco caso das consolações divinas e das doces palavras que te são dirigidas, porque te deixas levar pelo impulso de teu coração, e o que significam esses maus olhares? É contra Deus que ousas encolerizar-te e que tua boca profere tais discursos? Que é o homem para que seja puro e o filho da mulher para que seja justo? Nem mesmo de seus santos Deus se fia, e os céus não são puros a seus olhos? Quanto mais do ser abominável e corrompido o homem que bebe a iniquidade como água? Ouve-me, vou instruir-te, eu te contarei o que vi, aquilo que os sábios ensinam, aquilo que seus pais não lhes ocultam, aos quais somente foi dada esta terra e no meio das quais não tinha penetrado nenhum estrangeiro. Em todos os dias da tua vida o mal está angustiado, os anos do opressor não são em número restrito, ruídos terrificantes ressoam-lhe aos ouvidos, no seio da paz lhe sobrevém o destruidor. Ele não espera escapar das trevas, está destinado ao gume da espada, anda às tontas à procura do seu pão. Sabe que o dia das trevas está ao seu lado. A tribulação e a angústia vêm sobre ele como um rei que vai para o combate, porque levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, correndo contra ele, com a cabeça levantada por detrás da grossura de seus escudos. Porque cobriu de gordura o seu rosto e deixou a gordura juntar-se sobre seus rins. Habitando em cidades desoladas, em casas que foram abandonadas, destinadas a se tornarem montões de pedras, não se enriquecerá, nem os seus bens resistirão, não mais estenderá sua sombra sobre a terra, não escapará às trevas, o fogo queimará seus ramos, e sua flor será levada pelo vento. Que não se fie na mentira ficará prisioneiro dela. A mentira será a sua recompensa. Suas ramagens secarão antes da hora, seus sarmentos não ficarão verdes. Como a vinha sacudirá seus frutos verdes, como a oliveira deixará cair a flor. Pois a raça dos ímpios é estéril, e o fogo devorará as tendas do suborno. Quem concebe o mal gera infelicidade, é o ganho que amadurece em seu seio. Resposta de Jó. Jó respondeu então nesses termos: Já ouvi muitas vezes discursos semelhantes, sois todos uns consoladores importunos. Quando terão fim essas palavras atiradas ao ar? Que é que te excitava ao falar? Eu também podia falar como vós se estivesses em meu lugar. Arranjaria discursos a vosso respeito e sacudiria a cabeça acerca de vós. Eu vos encorajaria verbalmente e moveria
os meus lábios sem nenhuma avareza. Se falo, nem por isso se aplaca a minha dor. Se calo, estará ela consolada? Mas Deus me extenuou, estou aniquilado, toda sua tropa me pegou. Minha magreza tornou-se testemunho contra mim. Ela depõe contra mim. Sua cólera me fere e me persegue. Ele range os dentes contra mim. Meus inimigos dardejam os olhos sobre mim. Meus inimigos dardejam os olhos sobre mim. Abrem a boca para me devorar, batem na face para me ultrajar. Rebelam-se todos contra mim. Deus me entrega aos perversos, joga-me nas mãos dos malvados. Eu estava em paz. Ela me tirou, segurou-me pela nuca e me pôs em pedaços. Tomou-me como alvo. Suas setas voam em volta de mim. Ele rasga meus rins sem piedade, espalha meu fel por terra, abre em mim brecha sobre brecha, ataca-me como um guerreiro. Cozi um saco sobre minha pele, rolei minha fronte no pó. Meu rosto está vermelho de lágrimas, a sombra da morte estende sobre minhas pálpebras. Entretanto, não há violência em minhas mãos, e minha oração é pura. Ó terra, não cubras o meu sangue, e que seu grito não seja sufocado pela tumba. Tenho desde já uma testemunha do céu, um defensor das alturas. Minha oração subiu até Deus. Meus olhos choram diante dele. Que ele mesmo julgue entre o homem e Deus, entre o homem e seu semelhante, pois meus anos contados se esgotam. Entro numa vereda por onde não passarei de novo. 17. O sobre de minha vida vai me consumindo. Não sei o que seria essa palavra, tá? Mas é o sobre com acento. O sobre de minha vida vai se consumindo, os meus dias se apagam, só me resta o sepulcro. Estou cercado por zombadores, meu olho vela por causa de seus ultrajes. Se tu mesmo a minha calção junto de ti, e quem ousarás bater em minha mão? Pois fechaste o seu coração à inteligência, por isso não os deixarás triunfar. Há quem convide seus amigos à partilha, quando desfalecem os olhos de seus filhos. Ele me reduziu a ser a fábula dos povos e me cospem no rosto. Meus olhos estão atingidos pela tristeza, todo o meu corpo não é mais uma sombra. As pessoas retas estão estupefatas, e o inocente se irrita contra o ímpio. O justo, entretanto, persiste no seu caminho, o homem de mãos puras redobra de coragem. Mas vós todos voltai, vim depois, não acharei entre vós nenhum sábio? Meus dias se esgotam, meus projetos estão aniquilados. Frustraram-se os projetos do meu coração. Fazem da noite dia, a luz da manhã é para mim como trevas. Devereis esperar? A região dos mortos é a minha morada. Preparo meu leito no local tenebroso. Disse ao sepulcro: És meu pai, e aos vermes: Vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, minha esperança? É minha felicidade quem a entrevê? Descerão elas comigo à região dos mortos e nos ajuntaremos juntos na terra. Segundo o discurso de Bildade. Bildade de Shua falou então nesses termos: Quando acabarás de falar e terás a sabedoria de nos deixar dizer? Por que nos consideras como animais e por que passamos por estúpidos aos teus olhos? Tu, que te rasgas em teu furor, é preciso que por tua causa a terra seja abandonada e que os rochedos mudem de lugar? Sim, a luz do mal se apagará, e a flama de seu fogo cessará de iluminar. A luz obscurece a sua tenda, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Seus passos firmes serão cortados. Seus próprios desígnios o farão tropeçar. Seus pés se prendem numa rede, e ele anda sobre malhas. A armadilha o segura pelo calcanhar, um laço o aperta. Uma corda se esconde sobre a terra para pegá-lo. Uma armadilha ao longo da vereda. De todas as partes, temores o amedrontam e perseguem-no passo a passo.
A calamidade vem faminta sobre ele, a felicidade está posta ao seu lado. A pele de seu corpo é devorada, o filho mais velho da morte devorar-lhe os membros. É arrancado da tenda onde se sentia seguro. Levaram-no ao rei dos terrores. Podes estabelecer-te em sua tenda, ele não existe mais, o enxofre é espalhado em seu domínio. Por baixo, as suas raízes se secam, e por cima os seus ramos definham. Sua memória apaga-se da terra, nada mais lembra do seu nome na região. É arrojado da luz para as trevas, é desterrado do mundo. Não tem nem descendentes, nem posteridade na sua tribo, nem algum sobrevivente na sua morada. O Ocidente está estupefato com sua sorte, o Oriente treme diante dela. Eis que acontece com as tendas dos ímpios, os lugares habitados pelo homem que não conhece Deus. Resposta de Jó, 19. Jó respondeu então nesses termos: Até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com vossos discursos? Eis que já por 10 vezes me ultrajais, e não vos envergonhais de me insultar, mesmo que eu tivesse verdadeiramente pecado, minha culpa só diria respeito a mim mesmo. Se vós quiserdes levantar contra mim e convencer-me de ignomínias, sabei que foi Deus que me afligiu e me cercou com suas redes. Clamo contra a violência e ninguém me responde. Levanto a minha voz e não há quem me faça justiça. Fechou o meu caminho para que eu não possas passar, espalha trevas pelo meu caminho, despojou-me de minha glória, tirou-me a coroa da cabeça. Demoliu-me por inteiro e pereço. Desenraizou minha esperança como uma árvore, acendeu a sua cólera contra mim. Tratou-me como um inimigo. Suas milícias se concentraram, destruíram aterros para me assaltarem. Acamparam em volta de minha tenda. Meus irmãos foram para longe de mim, meus amigos de mim se afastam. Meus parentes e meus íntimos desapareceram, os hóspedes de minha casa esqueceram-se de mim. Minhas servas olham-me como um estranho, sou um desconhecido para elas. Chamo meu escravo, ele não responde, preciso suplicá-lo com a boca. Minha mulher tem horror de meu hálito. Sou pesado aos meus próprios filhos, até as crianças caçoam de mim. Quando me levanto, tropeçam de mim. Meus íntimos me abominam. Aqueles que eu amava voltaram-se contra mim. Meus olhos estão colados à minha pele, à minha carne, e fujo com a pele de meus dentes. Compadecei-vos de mim, ao menos vós, que sois meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Porque me persegues como Deus e vos mostrais insaciáveis de minha carne? Oh, se minhas palavras pudessem ser escritas, consignadas num livro, gravadas por estilete de ferro em chumbo, esculpidas para sempre numa rocha. Eu sei, meu vingador está vivo e aparecerá finalmente sobre a terra. Por detrás de minha pele, que envolverá isto, na minha própria carne verei Deus. Eu mesmo contemplarei, meus olhos o verão, e não os olhos de outro. Meus rins se consomem dentro de mim, pois se dizes, por que o perseguimos e como encontraremos nele uma razão para condená-lo? Teme o gume da espada, pois a cólera de Deus persegue os maus, e sabereis que há uma justiça. Segundo discurso de Sofar, 20. Sofar de Naamã falou nesses termos: É por isso que meus pensamentos me sugerem uma resposta e estou impaciente por falar. Houve queixas injuriosas, foram palavras vãs que respondem ao meu espírito. Não sabes bem que em todos os tempos, desde que o homem foi posto na terra, o triunfo dos maus é breve e a alegria do ímpio só dura um instante. Ainda mesmo que sua estatura chegue até o céu e a sua cabeça tocasse as nuvens, como seu próprio esterco, ele perece para sempre e aquele que o viam indagam onde ele está. Como um sonho ele voa, ninguém mais o encontra, desaparece como uma visão noturna. O olho que o viu já não mais o vê, nem o verá mais a sua morada.
Seus filhos aplacarão os pobres, suas mãos restituirão suas riquezas. Seus ossos estavam cheios de vigor juvenil. Sua mocidade deita-se com ele no pó. Se o mal lhe foi doce na boca, se o ocultou debaixo da língua, se o reteve e não o abandonou, se o saboreou com seu paladar, este alimento se transformará em suas entranhas e se converterá interiormente em fel de áspides. Vomitará as riquezas que engoliu. Deus as fará sair-lhe do ventre. Sugava o veneno de áspides, a língua da víbora o matará. Não verás correr os riachos de óleo, as torrentes de mel e de leite. Vomitará seu ganho sem poder engoli-lo. Não gozará o fruto de seu tráfico. Porque maltratou, desamparou os pobres, roubou uma casa que não tinha construído, porque sua avidez é insaciável, não salvará o que lhe era mais caro. Nada escapava à sua voracidade, é por isso que a sua felicidade não há de durar. Em plena abundância sentirá escassez, todos os golpes da infelicidade caem sobre ele. Para encher-lhe o ventre, Deus desencadeia o fogo de sua cólera, fará chover a dor sobre ele, e fugir diante da arma de ferro o arco de bronze o transpassa. Um dardo sai-lhe das costas, um aço fulgurante sai do fígado, o terror desaba sobre ele, e ser-lhe-ão reservadas as trevas. Um fogo que o homem não acendeu o devorará e consome o que sobra em sua tenda. Os céus revelam seu crime. A terra levanta-se contra ele. Uma torrente joga-se contra sua casa, que é levada no dia da cólera divina. Tal é a sorte que Deus reserva ao mal e a esperança que Deus lhe destina. Resposta de Jó 21. Jó tomou a palavra nestes termos. Ouvi minhas palavras, que eu tenha pelo menos este consolo de vossa parte. Permiti que eu fale. Quando tiver falado, zombai à vontade. É de um homem que me queixo? E como não hei de perder a paciência, olhai para mim. Ireis ficar estupefados e poreis a mão sobre a boca. Quando penso nisso, fico estarrecido e todo meu corpo treme. Como é que os maus vivem, envelhecem e cresce seu vigor? Sua posteridade prospera diante deles, e seus descendentes sob seus olhos, sua casa é tranquila, sem alarmes, e vara de Deus não os atinge. Seu touro é cada vez fecundo, sua vaca dá cria, sem nunca abortar. Deixam os filhos correrem como carneiros e seus pequenos saltarem e brincarem. Cantam ao som do pandeiro e da citara, divertem-se ao som da flauta. Passam os dias na alegria e descem tranquilamente à região dos mortos. Ora dizem a Deus, afasta-te de nós, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é todo-poderoso para que o servimos? Que vantagem temos em lhe fazer orações? A felicidade deles não está em suas mãos. Contudo, longe de mim, esteja o modo de pensar dos ímpios. Quantas vezes vemos apagar-se a lâmpada dos ímpios e a ruína desabar sobre eles? São eles com a palha, ao sopro do vento, como uma cinza tragada pelo turbilhão. Deus, assim dizem, reserva para os filhos o castigo do pai, que ele mesmo puna para que o sinta, e veja com seus próprios olhos a sua ruína, e ele mesmo beba da cólera do Todo-Poderoso. Que se lhe dá do que será feito de sua casa depois dele, quando o número de seus meses está contado? A Deus é que se ira ensinar a sabedoria, a ele, que julga os seres superiores. Um morre no seio da prosperidade, plenamente feliz e tranquilo, os flancos cobertos de gordura e a medula dos ossos cheias de seiva, e outro morre com amargura na alma, sem ter gozado da felicidade. Juntos se deitam na terra e os vermes recobrem ambos. Conheço vossos pensamentos, os julgamentos iníquos que fazem de mim. Dizeis, onde está a casa do tirano? Onde a tenda em que habitavam os ímpios? Não interrogastes os viajantes? No dia da infelicidade o ímpio é poupado, no dia da cólera ele escapa. Quem reprova diante dele o seu proceder? Ele pede conta de seus atos?
levam-no ao sepulcro, ficarão de vigília em sua câmara funerária. Os torrões do vale são-lhe leves, todos os homens irão em sua companhia, e foram inumeráveis os seus predecessores. Que significam, pois, essas vãs consolações? Todas as vossas respostas são apenas perfídias. Terceiro discurso dele faz, 22. Elifaz de Temã tomou a palavra nesses termos: Pode o homem ser útil a Deus? O sábio só é útil a si mesmo. De que serve o Todo-Poderoso que tu sejas justo? Tem ele interesse de teu proceder seja íntegro? É por causa de tua piedade que ele te pune e entra contigo em juízo? Não é enorme a tua malícia e inumeráveis as tuas iniquidades? Sem causa tomastes penhores de teus irmãos, despojaste de suas vestes os miseráveis. Não davas água ao sedento, recusavas o pão ao esfomeado. A terra era do mais forte, e o protegido é que nela se estabelecia. Despedias as viúvas com as mãos vazias, quebrava os braços dos órfãos. Eis porque estão cercados de laços, e os terrores súbitos te amedrontam. A luz obscureceu-se, já não vês nada, e o dilúvio de águas te engole. Não está Deus na altura dos céus? Vê a cabeça das estrelas como está alta, e dizes, que sabe Deus? Pode ele julgar através da nuvem opaca? As nuvens formam um véu que o impedem de ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Segues, pois, rotas antigas, por onde andavam os homens iníquos, que foram arrebatados antes do tempo e cujos fundamentos foram arrastados com as águas, que dizem a Deus, retira-te de nós. Que poderia fazer-nos o Todo-Poderoso? Foi ele, entretanto, que lhes cumulou de bens as casas, longe de mim os conselhos dos maus. Vendo-os, os justos se alegram e os inocentes zombam deles. Nossos inimigos estão aniquilados e o fogo devorou-lhes as riquezas. Reconcilia-te, pois, com Deus e faz as pazes com ele. É assim que te será, de novo, dada a felicidade. Aceita a instrução de sua boca e põe suas palavras em teu coração. Se voltares humildemente para o Todo-Poderoso, se afastares a iniquidade de tua tenda, se atirares as barras de ouro ao pó e o ouro de Ofir entre os pedregulhos da torrente, o Todo-Poderoso será teu ouro, e um monte de prata para ti. Então farás o Todo-Poderoso as tuas delícias e levantarás teu rosto a Deus. Tu lhe rogarás, e ele te ouvirá e cumprirá os teus votos. Formarás os teus projetos e terão feliz êxito, e a luz brilhará em tuas veredas. Pois Deus abaixa o altivo e o orgulhoso, mas socorre aquele que abaixa os olhos, salva o inocente, o qual é libertado pela pureza das suas mãos. Resposta de Jó, 23. Sim, hoje minha queixa é uma revolta. Sua mão pesa sobre meus suspiros. Se pudesse encontrá-lo e chegar até seu trono, exporia diante dele minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia que ele iria responder-me e veria o que ele teria para dizer-me. Oporia ele contra mim a sua onipotência? Bastaria que lançasse os olhos em mim, seria então um justo a discutir com ele, e eu iria embora definitivamente absolvido pelo meu juiz. Mas, se eu for ao Oriente, lá ele não estará, ao Ocidente não encontrarei. Se o procuro ao Norte, não o vejo, se me volto para o Sul, não o descubro, mas ele conhece o meu caminho, e se me põe à prova, dela sairei puro como ouro. Meu pé seguiu os seus traços, guardei o seu caminho sem me desviar. Não me afastarei dos preceitos de seus lábios, guardarei no meu íntimo as palavras de sua boca. Mas ele decidiu alguma coisa. Quem o fará voltar atrás? Ele faz o que bem lhe agrada. Realizará seu desígnio ao meu respeito e tem muitos projetos iguais a este.
Eis porque sua presença me atemoriza. Basta o seu pensamento para me fazer tremer. Deus fundiu o meu coração, o Todo-Poderoso me enche de terror. Sucumbo diante das trevas, as trevas cobriram-me o rosto. 24. Por que não reserva tempos para si o Todo-Poderoso? E por que me ignoram os seus dias os que lhe são fiéis? Os maus mudam as divisas da terra e fazem pastar o rebanho que roubam. Empurram diante de si o jumento do órfão e tomam em penhor o boi da viúva. Afastam os pobres do caminho. Todos os miseráveis da região precisam esconder-se. Como os asnos no deserto saem para o trabalho à procura do que comer, à procura do pão para os filhos. Ceifam a forragem num campo, vindimam a vinha do ímpio, passam a noite nus, sem roupas, sem cobertor contra o frio. Os banhados pelas chuvas da montanha sem abrigo abraçam-me com as rochas. Arrancam o órfão do seio materno, tomam em penhor as crianças do pobre, andam nus, despidos, esfomeados, carregam feixes, espremem óleo dos celeiros, pisam aos lagares, morrem de sede, sobe da cidade o estertor dos moribundos, a alma dos feridos grita. Deus não ouve suas súplicas. Outros são rebeldes à luz, não conhecem os seus caminhos, não habitam as suas veredas. O homicida levanta-se quando cai o dia para matar o pobre e o indigente. O ladrão vagueia durante a noite. O adúltero espreita o crepúsculo. Ninguém me verá, diz ele, e põe um véu no rosto. Nas trevas forçam as casas, escondem-se durante o dia, não conhecem a luz. Para eles, com efeito, a manhã é uma sombra espessa. Estão acostumados aos terrores da noite. Corre rápido a superfície das águas, a sua esperança é maldita na terra. Já não tomarão o caminho das vinhas. Como seca e o calor absorvem a água das neves, assim a região dos mortos engole os pecadores. O ventre que gerou esquece-o, os vermes fazem dele as suas delícias, ninguém mais se lembra dele. A iniquidade é quebrada como uma árvore, maltratava a mulher estéril e sem filhos, não fazia bem a viúva, punha a sua força a serviço dos poderosos, levanta-se e já não pode mais contar com a vida. Ele lhes dá segurança e apoio, mas seus olhos vigiam seus caminhos. Levantam-se subitamente e já não existem, caem com os outros, são arrebatados, são ceifados como cabeças de espigas. Se assim não é, quem me desmentirá? Quem reduzirá a nada as minhas palavras? Terceiro discurso de Bildade. A ele, o poder e a majestade em sua alta morada faz reinar a paz. Podem ser contadas as suas legiões? Sobre quem não se levanta a sua luz? Como seria justo o homem diante de Deus? Como seria puro o filho da mulher? Até mesmo a luz não brilha e as estrelas não são puras aos seus olhos. Quanto menos o homem, esse verme, e o filho do homem, esse vermezinho. Resposta de Jó. 26. Como sabes sustentar bem o fraco e socorrer um braço sem vigor? Como sabes aconselhar o ignorante e dar mostras de abundante sabedoria? A quem dirige esses discursos sobre a inspiração de quem falas tu? As sombras agitam-se embaixo da terra, as águas e os seus habitantes estão temorosos. A região dos mortos está aberta diante dele. Os infernos não têm véu. Estendem o setentrião sobre o vácuo, suspende a terra acima do nada, prende as águas em suas nuvens, e as nuvens não se rasgam sobre seu peso. Vela a face da lua, estendendo sobre ela uma nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, onde a luz confina com as trevas. As colunas do céu estremecem e assustam como a sua ameaça com o seu poder levanta o mar. Com a sua sabedoria destruiu Raabe. Seu sopro varreu os céus e sua mão feriu a serpente fugitiva. Eis que tudo isto não é mais que o contorno de suas obras, e se apenas percebemos um fraco eco dessas obras, quem compreenderá o trovão de seu poder? Jó continuou seu discurso nesse termo, 27. Pela vida de Deus, que me recusa a justiça, pela vida do Todo-Poderoso, que enche minha alma de amargura, enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus passar por minhas narinas, meus lábios nada pronunciarão de perverso, e minha língua não profetirá mentira.
longe de mim vos dar razão. Até o meu último suspiro defenderei minha inocência, mantenho minha justiça, não abandonarei minha consciência, não acusa nenhum dos meus dias.